Shalom, Brahá, pessoal. Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o irmão Gil. Bom, vamos lá. Ontem, fizemos uma live conversamos um pouco sobre a luz. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Então, nós estamos falando aí sobre os versículos, né? Bem trazendo para vocês aqui. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a luz, ok? Hoje as pessoas, enfim, umas não entendem e os ateus não acreditam, tentam, assim, não fazer perguntas, né? Eles afirmam muitas coisas que, infelizmente, eles não querem nem ouvir falar a resposta. Mas, enfim, Deus criou primeiro a luz ou Deus criou o sol? Como que a gente podemos traduzir isso aqui? Será que Deus fez a luz, o sol? Como é que funciona tudo isso? Bom, pessoal, a gente deve entender o que é a expressão luz dentro da Bíblia. O que é luz em matéria, ok? Como já foi dito aqui, Deus já tinha planejado tudo estava no nível espiritual, tudo estava acima de Mahut, onde nós estamos em Mahut, ok? Então tudo que Deus criou está no mundo da formação, da criação, está manando. Lembra que nós falamos sobre a árvore da vida, né? A Kabbalah, que vem lá em cima, desde a primeira do mundo da emanação, da formação, da criação, enfim, é isso que nós devemos entender. Então todas essas coisas, até chegar no nosso mundo, que é o Mahut, é onde nós estamos, isso já existia. Mas a questão de dizer que e disse Deus, haja luz, e aconteceu luz, houve luz. Mas enfim, essa luz foi o sol? Foi a lua? Não, não foi o sol, também não foi a lua. Essa é a luz, é a luz da sabedoria, a luz da ciência, a luz da criação, a luz a qual a maioria das coisas veio dela, ok? Lembra que nós estamos falando sobre, falamos de matérias, falamos sobre contenção, já falamos isso no vídeo passado. Então, para nós entender aqui que tudo isso que foi criado, né, foi criado para que o homem tivesse livre acesso a todas essas coisas. Então, essa luz que muitos até parece em filme, né, que quando você morre, você entra nessa luz, você vai embora. Não entra na luz, significa que você está morrendo. Já na Torá, já no judaísmo, no Zohar, ou no Midrash, ou algumas explicação que vem dentro do judaísmo, essa luz ela foi retirada, ela foi ocultada aos olhos dos homens. Então, até quando Adão estava no seu nível espiritual muito elevado, tá? Olha uma coisa muito legal. Adão estava no nível tão elevado que a luz do sol, ele ofuscava a luz do sol. O seu poder, a sua graça era muito maior do que a do sol, ok? Então isso para você ver aqui que a luz é uma coisa, tá ok? Agora vamos entender sobre o calor. Tem um calor, tá ok? Então o sol vai gerar calor. Vai gerar luz? Vai, mas também vai gerar um tipo de calor, ok? Então essa luz que Adão, né, conheceu, essa luz que Deus disse, haja luz, não é calor, é luz, ok, pessoal? Vamos entender isso, ok? Só para nós aqui entender aqui. Hoje tem aí, né, luz escura, luz de qualquer cor, verde, rosa, amarelo, enfim, existe luz que o ser humano consegue criar a cor que ele quiser e colocar onde quiser. Então, para nós entender aqui. Então, essa luz não é a luz do sol, muito menos da lua, ok? Então, essa luz é a luz que é revelada para o justo, ou a pessoa que vai passar desse mundo para o outro mundo, onde ele vai se encontrar com Deus,
ok? Mas enfim, e sobre o Sol e a Lua, como que acontece essas duas coisas? Bom, pessoal, e nós, cientificamente falando, a gente vê que tem muitos detalhes, a qual a gente vê que Deus vai criar aí as coisas, tá? Então nós temos a Lua, que agora ela só possui o calor, tá, ok? O calor da a luz do Sol. Ela possui apenas a luz do Sol, ou seja, o Sol bate nela e ela reflete essa luz. Mas antigamente, quando Deus cria o Sol e a Lua, os dois têm praticamente o mesmo poderes. Os dois têm a mesma coisa, têm a mesma característica, ok? E tem a questão que a Lua ela vai brigar, né, por uma posição. A Lua ela vai reclamar com Deus dizendo: o Senhor criou dois reis para reinar em um reino. Como que o Senhor cria dois reis? Como é que eu posso reinar sobre a terra se o Senhor não fez outro rei, que se referindo ao Sol, ok? Então, para isso, para nos entender que toda essa criação, elas são forças e poderes que Deus, dado de Deus, tirado do próprio Deus, criado pelo próprio Deus, ok? É isso que nós devemos entender. Tanto o Sol, como as matérias, como as energias, elas são de Deus. Então, na criação, no princípio da criação, todos falavam, todos conversavam entre si, ok? Não tinha essa divisão de línguas, nem mesmo entre os animais, nem mesmo entre... Uau! E aí a gente vai ter que buscar aqui um assunto para depois falar sobre essa linguagem. Como que essa linguagem foi mudada. Enfim, esse aqui só para nós entender sobre o Sol e a Lua, e as estrelas, as constelações, tudo isso foi dado a Deus para nós nos orientar, ok? Bom, a Bíblia, voltando um pouco sobre a Lua, então por que a Lua perdeu o seu tamanho? Por que a Lua perdeu o seu poder, né? A sua luz? Como que ela perde isso? Ela vai perder por causa que Deus não gostou da maneira que ela falou, ok? Ela falou como se Deus tivesse errado, como se Deus não tivesse nem aí. Não era essa a questão, ok? Então para nós não existiria noite, ok? Para nós não existiria noite. Seria luz, uma luz mais fraca, uma luz mais para nós saber quando chegou a noite. Então essa era uma questão. Só que a Lua não aceitou isso e ela queria ser governante de tudo. E aí Deus fala para ela: então por causa disso você vai ser punida, vou tirar a sua luz. Bom, e aí os cabalistas até falam para nós a respeito disso, que se você olhar aqui a lua cheia aqui, e olhar o Sol da onde nós estamos nesse exato momento, ambos têm o mesmo tamanho. Uau! O Sol e a Lua, olhando, nós fosse olhar, eles estariam o mesmo tamanho. Porque no eclipse, quando dá um eclipse solar, a gente vê que a Lua dominou o Sol, cobriu o Sol. Que coisa mais fantástica, que coisa mais maravilhosa é a gente saber que ambos têm o mesmo tamanho, nós olhando daqui para a Terra, ok? Mas se a gente for, nós já sabemos que o Sol não tem tamanho, um tamanho muito gigante, nós já sabemos disso. Nós estamos falando de comparação do tamanho que nós estamos vendo de dentro para fora do universo, ok? Isso aqui para nós entender. O Sol não fez questão nenhuma, entendeu? Isso aqui para nós entender aqui. Então toda a energia da Lua foi tirada. Mas enfim, Deus, a Lua até brigou mais ainda com Deus, dizendo: e agora, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? A Lua foi questionar Deus: o Senhor tirou tudo que eu tinha? E Deus vai dizer a ela: não se preocupa, você vai ter
você vai ter uma parte muito importante na Terra. Você vai ser, como é que fala? Você vai ser um exemplo. O ser humano vai precisar de você, as marés vai precisar de vocês, os animais vai precisar de você. E a Lua, uau, mesmo assim, e Deus conversa com ela dizendo: olha, eu acho que eu errei realmente contigo, mas vamos fazer um acordo. Então, toda vez que sair a lua, vai começar o mês. Então, vamos começar aqui a colocar um calendário para você. O dia, o ano vai depender de você. Você vai ter em um ano 12 luas. E toda vez que você sair da sua forma de lua cheia para minguante, para crescente, toda vez que você sair, você vai ser festejada. As pessoas vão cantar, as pessoas vão olhar para você, elas vão rezar para você. Uau! E isso aqui é um costume judaico, não somente judaico, é um costume, uau, praticamente todo povo que tem um carinho, um respeito por esse astro, pela lua, faz ali uma cerimônia, né? E os judeus fazem isso também. O cristão não faz isso porque não sabe nem como fazer isso, né? Alguns que já estudam essa lei, a qual se deve rezar a Deus, pedir a Deus e falar uma benção para Deus por causa da lua. Tem muitos cristãos que já sabem disso, mas isso aí é 1% do cristão que sabe disso aqui, né? Onde nós paramos, rezamos, cantamos o axé, falamos uma benção para a lua através de Deus. Enfim, isso aqui tudo para nós entender esse sentido da criação do Sol e da Lua. Ok? E o Sol? Uau! Davi Namelli, o grande rei Davi Namelli, ele fala a respeito do Sol. E fala que Deus criou, né? Deus criou, como vamos falar assim mesmo? Deus criou uma tenda para o Sol. Uau! Como que Deus vai criar uma tenda para o Sol? Como é que vem essa tradução? O que significa tudo isso? Fazer uma tenda para o Sol. E, bom, há um artigo científico, acho que é do Reino Unido, que um cientista ele decifrou essa tenda do Sol. Ele decifrou essa tenda. Ou seja, ele olhou para o Sol e pesquisou para o Sol e entendeu o Sol. Ele olhava para o Sol e dizia: uau, que maravilha! Então essa é a tenda que Deus fez para o Sol. Mas a tenda é para que afinal essa tenda? Então o Talmud fala que se não fosse essa tenda, né, o Talmud conta isso para nós, que se não fosse essa tenda, a terra seria destruída. Se não fosse essa tenda. Mas que tenda é essa, afinal, que o rei Davi está falando e que o cientista descobriu essa tenda? Sempre mais, sempre menos, simplesmente falando que essa tenda é o campo magnético do Sol, ok? É um campo magnético do Sol. Que tudo que o Sol, praticamente o que o Sol espirra, né? Tem a erupção solar, buff, que explode, e você vai ver pelas imagens, né, que ela volta, né, essa explosão, ela volta para o Sol. Só se uma explosão for muito violenta, e que explode, dependendo da direção, às vezes não chega aonde nós estamos. E às vezes sim, chega aonde nós estamos. E aí cria vários problemas. Uau! Bom, e com isso, sem dúvida, nós já sabemos que essa explosão solar, quando ela afeta a Terra, ok? Tem mais acidente com floresta, tem mais acidente com esquentamento, aquecimento global, esquentamento da água, as águas dos oceanos se esquentam mais, tem mais furacão, tem mais tempestade, tem mais, em alguns lugares muda a situação. Inclusive agora teve um problema aí que teve 3 vulcões, que ao mesmo tempo teve aí sua erupção,
Do nada, será que é assim mesmo? Bom, uma parte científica para nos entender é o acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos com um navio, né? Um navio bateu na ponte e a ponte caiu. Uau, foi um prejuízo muito grande. Mas o que aconteceu isso? E todo mundo fala que esse acidente aconteceu por causa da radiação solar, por causa do Sol, porque o Sol passou na frente de uma radiação onde teve essa explosão e foi isso que aconteceu. Então, uh, esse, esse poder magnético, essa força magnética que o Sol espirrou para fora, afetou esse navio, ok? E assim, e é cientificamente falando, que pode sim acontecer várias coisas quando o planeta passa bem dentro dessa explosão de radiação. E Deus assim faz uma fenda para o Sol. O Talmud explica, a ciência explica isso agora. Nós estamos em 2024, eu acho que essa edição, essa reportagem que eu acabei de falar para vocês sobre o britânico, um homem lá do Reino Unido, que deu esse relatório a respeito dessa tenda. Cara, isso é fantástico. Bom, paramos por aqui. Eu espero que em breve a gente volte a falar sobre esse assunto, né? Na criação, nós estamos ainda aí, então, no primeiros versículos, né, de Gênesis. E, uau, nós já temos aí vários vídeos só para tentar explicar a parte da criação, né? Então, você que está me conhecendo agora, você que está chegando agora, procura uma playlist no nosso canal e você vai entender muito mais que nós estamos aqui falando, tá ok? Beijos, abraços a todos vocês, Shalom, Brahá e até a próxima, pessoal. Curte, compartilha, deixa o seu like. Pessoal, pode deixar seu comentário e que a gente vai aqui, sem dúvida, tentar esclarecer para você bem no pé da letra. Shalom, muito shalom para vocês. Até a próxima.